Querido Deus, agradeço-te pela tua proteção hoje. Sou grato pela tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções. Que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras. O nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8,38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem principados, nem potestades, nem coisas presentes nem coisas futuras, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios,
porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram, as tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40.
esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em Ti e na Tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida. Ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a Tua palavra é verdadeira. Como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a Tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque Tu és o nosso Deus. E, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que quando atravessamos as águas, Tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na Tua palavra. Pai, só em Ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com Teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que estão emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que Tu estás bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as Tuas gloriosas riquezas, confiamos em Ti. Buscamos em Ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de Ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto.
e por suas bênçãos para aqueles que confiam em Ti. Sim, ó Deus, que a Sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em Ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela Tua bondade. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Querido Deus, agradeço-Te pela Tua proteção hoje. Sou grato pela Tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-Te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-Te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a Tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções. Que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras. O nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8,38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem principados, nem potestades, nem coisas presentes nem coisas futuras, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram.
As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram, as tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, num charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em ti e na tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida. Ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a tua palavra é verdadeira. Como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque tu és o nosso Deus. E, Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando atravessamos as águas, tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na tua palavra. Pai, só em ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que estão emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos.
Assim como estás no trono, sabemos que Tu está bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as Tuas gloriosas riquezas, confiamos em Ti. Buscamos em Ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de Ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto e por Suas bênçãos para aqueles que confiam em Ti. Sim, ó Deus, que a Sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em Ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela Tua bondade. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Eu quero hoje trazer uma palavra, 10 características de Jesus que nós precisamos imitar. Essa semana nós estávamos numa janta, em casa, em família, e nós começamos a conversar sobre quem era Jesus. E quando a gente vê algumas séries, inclusive cristãs, que mostram Jesus brincalhão, que mostram Jesus assim legal, eu até acredito que Jesus, ele deveria ter alguns momentos de descontração, mas eu consigo notar outras características nele. E uma das coisas que me chama a atenção em Jesus é que ele era extremamente focado, e nós vamos falar sobre isso. Então nós começamos a falar sobre o foco de Jesus. Jesus era alguém tão focado como nenhum homem aqui nessa terra nós vimos já. E isso abriu uma curiosidade em mim de estudar alguns aspectos, algumas características de Jesus e que nós temos que imitar. E ao estudar algumas características de Jesus, eu me dei conta de uma coisa: grande parte das características que ele tinha, podemos dizer em grau 10, talvez a gente não esteja nem no grau 1. Porque quando se trata do foco de Cristo, eu não consigo imaginar nenhum atleta tão focado como Jesus era, desde o início do seu ministério até a cruz, focado, 100% focado. E isso me fez estudar um pouco sobre as características dele a mais, mas eu só vou conseguir falar de 10 hoje. Em Efésios capítulo 4, verso 20, olha o que está escrito: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Essa passagem aqui, ela me diz muito. Ela me diz que eu preciso deixar com que a nova natureza de Cristo assuma o controle total da minha vida. A nova natureza, não a velha, a nova natureza. Então, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Então eu venho para Ele de um jeito, Ele me aceita, do jeito que eu chego Ele me aceita.
cheio de pecado, cheio de falha, cheio de hábitos ruins, com palavrões, com pensamentos horríveis, nojentos. Ele me aceita do jeito que eu sou, me recebe assim, mas Ele não quer que eu permaneça desse jeito. A vontade de Deus é que a nova natureza assuma completamente a minha vida. Mas como que nós vamos deixar essa nova natureza ela aparecer mais do que a velha natureza? Porque o velho homem, ele está sempre tentando ressuscitar em nós, por meio de atitudes, por meio de pensamentos, por meio de palavras. E nós tiramos algumas ideias e conceitos errados. Tiramos a ideia de que não podemos mudar. Afirmações como: é da minha natureza me preocupar, ou sempre serei pessimista, eu sou assim, eu tenho um temperamento difícil, eu não consigo mudar a forma como eu reajo. Quem disse isso? Senão a velha natureza. Porque a nova natureza de Cristo Jesus, que habita em mim, habita em você, que aceitou Ele como Senhor e Salvador, essa nova natureza quer assumir o comando. A minha pergunta para você é: será que você está alimentando essa nova natureza? Para que o teu homem espiritual seja mais forte do que o teu homem carnal? E dentro muitas características que Jesus tinha, eu separei 10 aqui e estudei cada uma delas. E uma das características que me chamou a atenção em Jesus é que ele era puro. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, Pedro, que viajou com Jesus por 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu: e nele não há pecado. 1 João 3,5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Ele é puro. E nós gananciosos? Ele é puro. Jesus nos ensinou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Será que nós temos ainda a pureza de uma criança? Ou tudo que habita em nós hoje é a maldade? É a contrariedade? As dificuldades que a vida foi impondo a nós e que nós fomos absorvendo isso? Não adianta nós dizermos que o meio não nos contaminou, porque aonde nós vivemos e aonde nós estivermos, nós vamos pegar do meio. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos lavar pela palavra de Deus constantemente, e temos que renovar a nossa mente, renovar a nossa vida. Porque muitas vezes o coração que era puro já não é mais. Você olha para uma criança como essas aqui que vieram aqui à frente, e você vê pureza nelas. Você vê inocência nas crianças. Só que Jesus disse uma coisa: se vós não vos fizerdes como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando, sabe, de uma pessoa que é boba, de uma pessoa que é bobinha, de uma pessoa que é imprudente. Não. Jesus está falando do coração. O coração tem que ser puro. O coração tem que ser inocente. Só que a maioria de nós se deixou sujar tanto pelas coisas aqui desse mundo, que o coração hoje está um coração todo contaminado, sujo, a mente contaminada. Sabe, a pessoa não consegue mais acreditar em ninguém, porque dentro dela, dentro da cabeça dela, há uma configuração, e a configuração que está dentro dela é: ninguém presta, ninguém é bom. Ou seja, foi colocado dentro dela uma sujeira.
uma contaminação. Você já teve dor de dente? Quando tem uma dor de dente, sabe, incomoda por demais a vida da gente. Bem, essas contaminações são inflamações. Inflamações que ficam dentro de você, perturbando a sua vida. Sabe, enchendo você de pensamentos ruins, contrários, em relação às pessoas, em relação a lugares. Eu creio, sabe, que se nós não nos lavarmos pela palavra de Deus, nós não conseguiremos permanecer em nenhum lugar que Deus manda nós estarmos. Porque a contaminação dentro do coração, a falta de pureza, a falta de santidade, ela vai nos tirando cada vez mais daqueles lugares que podem ser limpos e vai nos levando para lugares sujos aqui nessa terra. E às vezes não leva você para um lugar sujo, mas torna você uma pessoa suja por dentro. Jesus permaneceu puro, e Ele nos mostrou que o caminho da pureza é por meio dEle. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho, inclusive para a pureza. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não estamos vendo Deus na nossa vida, é porque muita coisa nojenta entrou dentro de nós. E nós temos que purificar a forma como nós vemos, a forma como nós falamos, a forma como nós ouvimos. Porque sabe, quando você está com o seu ouvido sujo, qualquer coisa que você ouve, já vai passar sujo para dentro da sua alma. Então nós precisamos inclusive purificar os nossos ouvidos. Se você fica o dia inteiro ouvindo gente falando palavrão, se você fica o dia inteiro ouvindo pessoas falando coisas podres, isso vai de alguma maneira contaminar você. Você vê a todo momento coisas erradas, isso vai contaminar o seu coração. Eu já saí de amizades para não contaminar o meu coração. Eu já saí de certos meios já para não contaminar o meu coração. Porque hoje a batalha que nós temos que enfrentar é a batalha para permanecermos puros. E se nós não sujamos o coração, nós devemos pedir a Deus que Deus lave o nosso coração. E Jesus era completamente puro. A sua conexão com o Pai era tão poderosa que isso fazia com que suas palavras fossem puras. Gente, nenhum de nós vai falar do que não está no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então quando você vê, sabe, as pessoas falando o que não presta, é porque isso está dentro delas. Quando você vê uma pessoa esbravejando, é o que está dentro dela. Não se engane. Então, uma ofensa faz com que a gente altere nosso tom de voz, porque a ofensa nos contaminou. A ofensa entrou dentro de nós. A segunda característica que eu vi em Jesus é que Jesus era pacífico. Em Mateus capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar as multidões. Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu enquanto a tempestade durou. Pedro desembanhou a espada para lutar contra os soldados, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. E quando os seus discípulos o abandonaram, ele ficou em paz. Quando Pedro o renegou, Jesus não perdeu a calma. Quando os soldados cuspiram em sua face, ele não cuspiu fogo neles. Muito pelo contrário, ele estava em paz. Ele é pacífico. Nós que somos um pouco problemáticos. Então eu fico imaginando, essa era a característica de Jesus. E como eu disse, ele, sabe, alcançou a máxima em tudo. E nós, será que já estamos no nível 1
de sermos pacíficos? Porque a Bíblia diz que quando alguém pecar contra você, vai e tenta reconciliar com o teu irmão. Não foi possível reconciliar com o meu irmão, então eu o perdoo, mas agora eu vou tomar outras providências. Ponto. E assim tem que ser, e você segue com a sua vida. Você não precisa difamá-lo, você não precisa atacá-lo, mas você tem que saber tomar as posições da maneira certa. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus nos chamou para sermos pacíficos. Mas o fato de sermos pacíficos, isso não significa que nós corremos de guerra. Mas é aprender que, por mais barulhenta que esteja a minha vida, por mais que as coisas estejam lutando contra mim, eu preciso manter a paz. Eu tenho orado sobre isso. Eu tenho dito: Senhor, me dá essa capacidade das ondas estarem batendo nas minhas costas e eu estar relaxado. Mas eu vou dizer e confessar para vocês, isso é extremamente difícil. Isso não deve ser só difícil para mim, deve ser difícil para vocês também. Ser pacífico em todo o tempo. Então eu acredito que nós precisamos realmente estar mais próximos de Deus, para poder, ter mais disso que Ele tinha. Então nós vemos que, às vezes, estamos seguindo a Cristo, mas é como se Ele estivesse numa dimensão e nós estivéssemos noutra. Porque as pessoas dizem: não, Jesus era um homem comum. Sim, Jesus era um homem normal, que nem eu e você, mas um detalhe: Ele era Deus também. Ele foi o verbo vivo que encarnou. Então eu tenho que crer que se Ele me deixou o exemplo, eu posso ter disso dele. Mas eu só vou aprender com Ele a ter essa paciência, a ter esse espírito pacífico, se eu passar tempo suficiente com Ele. Mas vem cá, será que nós temos tido tempo suficiente com Jesus para ter essa calmaria dele, para ter essa paciência dele? Porque tem dias, irmão, que a gente acorda e parece, que tem tanto gigante, tanto leão na nossa vida, que a gente não tem como simplesmente descansar em Deus. É difícil. Mas então você vai para um lugar em oração para tentar, se socorrer em Deus. Está faltando para nós olhar mais para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Eu estava meditando essa semana sobre a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou completamente fora da casinha. Ele ficou um homem desequilibrado, saiu do seu palácio. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu, e ele foi ter junto com as feras do campo. Ele viveu vários anos ali, e tudo isso foi uma sentença de Deus sobre a vida dele, por causa do orgulho que havia dentro dele. O orgulho o abateu, o derrubou. Mas então a Bíblia diz que depois de um tempo ele olhou para cima e reconheceu quem Deus era. E ali ele voltou à sua sanidade, voltou ao seu estado normal. Alguns de nós, está faltando olharmos para o alto, para recuperarmos aquilo que somente está em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: está faltando olhar para o alto. A terceira característica de Jesus é que ele era extremamente focado, e essa é uma das características mais impressionantes. Em Lucas capítulo 19, verso 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus mirou em um objetivo: salvar a humanidade, e por 3 anos e meio foi isso que ele fez. Ele focou nisso.
Meu irmão, será que estamos nesse nível de foco? De correr sem olhar para os lados? Jesus estava tão focado em sua tarefa, que ele sabia, quando disse, a minha hora ainda não chegou, em João capítulo 2, verso 4, e quando disse em João 19:30, está consumado. Que tremendo! A todo momento, e quando Pedro veio e disse a ele, mestre, não diga mais que você vai morrer, o Senhor disse para ele, para trás de mim, Satanás, eu tenho um foco. Eu vim aqui a esse mundo com um foco, que é salvar o homem dos seus pecados. E isso fez com que Jesus ignorasse críticas, isso fez com que ele ignorasse perturbadores, isso fez com que ele ignorasse até sua própria dor. Eu nunca vi alguém tão focado como ele. Tanto que ele concluiu a tarefa dele em 3 anos e meio. Às vezes a gente vive 50, 60, 70, 80 anos e não consegue concluir o nosso destino. Mas ele em 3 anos e meio, ele concluiu. Eu fico pensando, meu Deus, que foco é esse? Porque tem gente que começa uma coisa hoje, começa outra amanhã, começa outra depois, ela não foca em nada. Qual que é o nosso foco? Eu já disse para vocês, eu entro na igreja, e eu não entro para ficar olhando, sabe, o pecado de um, o erro do outro, o que o outro faz para mim, o que o outro está falando de mim, não, eu entro focado, eu sei por que eu venho aqui, é por mim, é por minha casa, eu estou focado, agora, você está sempre focado, não é fácil, tem dias, que o diabo quer chamar sua atenção, o diabo quer lhe distrair, e sabe o que me chama a atenção no foco, no hiperfoco de Jesus? É que Jesus era focado sem ser desagradável, porque há pessoas que quando estão focadas, elas acabam sendo desrespeitosas com as pessoas que se aproximam delas, mas Jesus não, Jesus estava focado sem ser desagradável. Ele é agradável, nós que somos mal-humorados. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem essa característica de Jesus, de estar focado? Enquanto você caminhar para frente olhando para trás, você não está focado. Você está olhando para aquilo que você perdeu, você está olhando para um lugar que você não tem mais. Deus não pode te abençoar enquanto você estiver focado, sabe, naquilo que não está mais nas suas mãos. Você deveria focar no seu próximo passo, você deveria focar no seu próximo objetivo. Ah, mas a outra empresa, ela não me pagou todos os meus direitos, o patrão não foi bom para mim, eu servi lá quantos anos, eu era, sabe, corretíssimo com eles. Ei, passou. Vai para frente, segue em frente. Você vai ter que aprender a ter um foco em relação ao propósito que Deus tem na tua vida. Eu tenho que estar focado. Eu não posso ficar me distraindo com tudo. A quarta característica de Jesus que me impressiona é que ele era um homem de muita oração. E a minha pergunta para você é, você tem imitado essa característica de Jesus? De ser uma pessoa de oração? Em Lucas 5,16, diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Porque Jesus aprendeu que os seus momentos de oração o guiavam. Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade. Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos, em Lucas capítulo 6. Jesus era guiado por uma mão invisível, porque ele estava sempre aos pés do Pai. João 5,19, o que o Pai faz, o Filho também faz. E no mesmo capítulo ele afirma, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu preciso dessa característica na minha vida, ser alguém de mais oração.
As pessoas andam me perguntando muito, por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Porque não tem busca mais. Sabe, o culto já é todo cronometrado, já tem um script do início ao fim. Então é muito tempo de louvor, é muito tempo de muitas coisas na igreja, às vezes não tem tempo de oração. E se você quer mais de Deus, você vai ter que orar mais. As pessoas estão com dificuldade de orar mais, de tirar tempo para Deus. É por isso que eu considero os propósitos de oração que nós entramos com o propósito realmente para incentivar as pessoas a orar. Sabe, eu não tenho que ser apenas um membro de um grupo de oração, ou um participante de um grupo de oração, eu tenho que ser um grupo de oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu tenho que ser um grupo de oração. Você pode pedir oração para todo mundo, mas você tem que ser a pessoa que mais ora. A quinta característica de Jesus, e essa também me impressiona, ele era sociável e empático. Ele sabia se relacionar com as pessoas. E você vê que dentro do grupo misto de Jesus, dos 12 discípulos, tinha de tudo. Tinha pescador até erudito, como Mateus. Jesus, ele sabia conversar com o governo e sabia conversar com o povo simples. A Bíblia diz que das mulheres que serviam o ministério de Jesus, algumas eram mulheres da alta corte, como a mulher do procurador de Herodes, que seguia, acompanhava o ministério de Jesus, porque Jesus tinha uma palavra, ele era sociável, ele era empático, ele sabia se relacionar com as pessoas. Tem gente que não sabe se relacionar com todo mundo, mas essa era uma característica de Jesus. Ele podia ouvir seus pensamentos não ditos, ele conhecia suas dúvidas pessoais. Não apenas isso, ele sabia quais seriam suas dúvidas futuras. Agora, a minha pergunta para você, e se você soubesse cada erro que as pessoas que você ama houvesse cometido, e cada erro que ainda cometeriam? E se você soubesse cada coisa que pensariam sobre você, cada irritação, cada descontentamento, cada traição, será que você ainda iria conseguir conversar com ela? Pergunta para o irmão que está do seu lado, como conversar com alguém que fala mal de você? Estamos acostumados com cordeiros, mas será que estamos acostumados com cobras? Quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor deu vários sinais para Moisés, mas um deles, o Senhor disse, pega a vara que você tem e joga no chão. Quando Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. Moisés se assustou, opa. E o Senhor disse, agora pega ela pela cauda. E Moisés então pegou ela pela cauda e voltou a ser uma vara. Deus também nos deu um ministério para serpentes. Aí você diz assim, um ministério para serpentes? Sim, Deus também te deu um ministério para serpentes. Você vai ter que aprender a se relacionar com todo tipo de gente. Você vai ter que aprender a se relacionar com aquelas pessoas que são difíceis de se relacionar. E às vezes por um bem comum, você vai ter que ser tão polido, tão educado, a ponto, sabe, de ouvir a pessoa, de não ser desagradável com ela, e de ainda ajudá-la. Porque ninguém que é inteligente quer inimigos. Os inimigos vão aparecer, mas eu não devo ser um criador de inimigos. Eu quero que você entenda isso, porque isso é muito forte. Foi difícil para Jesus amar Pedro, sabendo que um dia Pedro o amaldiçoaria. Foi difícil confiar em Tomé, sabendo que Tomé questionaria a ressurreição de Cristo.
Como Jesus resistiu ao impulso de recrutar um novo grupo de seguidores. João queria destruir o inimigo, Pedro cortou fora a orelha do outro. Dias antes da morte de Jesus, os discípulos discutiam sobre qual deles era o maior. Eu fico pensando, Jesus sabendo de tudo aquilo, e se fosse eu? Meu Deus, eu estou no meio só de cobra. Jesus sabia de tudo. E mesmo assim sentava para ensinar eles, porque Jesus sempre acreditou no que eles iriam se tornar. Eu quero que você entenda isso. Tem gente que ela não está pronta ainda, sabe, para algumas coisas, mas você vai ter que ter a paciência de olhar para ela com os olhos de Deus. Querido Deus, agradeço-te pela tua proteção hoje. Sou grato pela tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções. Que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras. O nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8,38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem principados, nem potestades, nem coisas presentes nem coisas futuras, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus,
o salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas.
Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, num charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em Ti e na Tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida. Ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a Tua palavra é verdadeira. Como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a Tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque Tu és o nosso Deus. E, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que quando atravessamos as águas, Tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado,
pela segurança que há na Tua palavra. Pai, só em Ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com Teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que estão emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que Tu está bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as Tuas gloriosas riquezas, confiamos em Ti. Buscamos em Ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de Ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto e por Suas bênçãos para aqueles que confiam em Ti. Sim, ó Deus, que a Sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em Ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela Tua bondade. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Querido Deus, agradeço-Te pela Tua proteção hoje. Sou grato pela Tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-Te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-Te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a Tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções, que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras. O nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8:38. Estou convencido
de que nem a vida nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pelo seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito.
Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em Ti e na Tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida. Ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia.
Eu proclamo e declaro que a tua palavra é verdadeira. Como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque tu és o nosso Deus. E Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando atravessamos as águas, tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na tua palavra. Pai, só em ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que são emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que tu estás bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as tuas gloriosas riquezas, confiamos em ti. Buscamos em ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto e por suas bênçãos para aqueles que confiam em ti. Sim, ó Deus, que a sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela tua bondade. Bendizemos o teu santo e poderoso nome. Querido Deus, agradeço-te pela tua proteção hoje. Sou grato pela tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em ti para renovar as nossas forças. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que tu és um Deus fiel e serás a nossa luz mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções, que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar.
Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras, o nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8:38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77,
como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, num charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor,
Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em Ti e na Tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida. Ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a Tua palavra é verdadeira. Como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a Tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque Tu és o nosso Deus. E Senhor Jesus, a Tua palavra diz que quando atravessamos as águas, Tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na Tua palavra. Pai, só em Ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com Teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que são emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que Tu está bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as Tuas gloriosas riquezas, confiamos em Ti. Buscamos em Ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de Ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto e por Suas bênçãos para aqueles que confiam em Ti. Sim, ó Deus, que a Sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em Ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela Tua bondade. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome.